querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai ser o nosso conferencista de hoje. Seja bem-vindo, Godinho. Muito obrigado. A alegria é nossa participar da continuidade desse congresso que está maravilhoso. Muito obrigado. Gratidão, você conosco, Godinho, sempre parceiro, graças a Deus. Beijo no seu coração. Convidamos também o nosso querido Eduardo, que ele vai, nesse instante, coordenador da área de assuntos doutrinários, né, que vai participar conosco e fazer a prece inicial. Isso. Bom dia, Edu. Seja bem-vindo. Bom dia, meninas. Bom dia, Godinho. Prazer estar aqui novamente. Que alegria. Então, nós vamos pedir nesse momento que o nosso querido Eduardo conduza os nossos pensamentos em prece, para iniciarmos o último dia do 6º Congresso Espírita Alagoano. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos nessa manhã de domingo, com os corações felizes, por mais essa oportunidade de crescimento, por mais essa página em branco que se abre no livro de nossas vidas. Senhor Jesus, gratidão pelas portas que se abrem, pelas ideias que surgem e pelas possibilidades que aqui foram colocadas em nossa vida. Gratidão por esse 6º Congresso Espírita Alagoano, a qual estendemos de corações gratos essa alegria à equipe espiritual que coordena esse trabalho, ao mentor espiritual que coordena o movimento espírita alagoano e ao nosso querido Ismael. Pedimos, Senhor Jesus, que nos ilumine, que esteja junto conosco mais essa manhã, mas não apenas nessa manhã, por todos os instantes de nossa vida. Fica conosco, nos ilumina, nos esclarece. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu não atrapalhei um pouquinho, tu me ia falar da Jade. Ninguém notou não foi? Não. Então, gente, dando continuidade, né? Eu não vou mais apresentar o Godinho, que todos nós já conhecemos, já seguimos a apresentação do nosso querido Godinho, né? Então, eu vou passar a palavra para o Godinho, nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira, que vem nos orientando, nos acolhendo, aconselhando, nos fortalecendo durante esses anos desde que ele assumiu, e ele vai trabalhar um tema muito lindo, que tenho certeza que vai tocar toda a nossa intimidade e nos fortalecer. Amor, amor, potência da alma. Godinho, seja bem-vindo a Alagoas. A palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado, Merijane. Mais uma vez, a alegria de estar participando deste momento. Queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, as senhoras, os senhores, os jovens, que nos brindam com as suas audiências pelos canais da web que transmitem este congresso, cumprimento a todos com votos de muita paz. Dando continuidade aos trabalhos deste 6º Congresso Espírita Alagoano, que neste seu último dia, após um fim de semana exitoso, que nos convidou a reflexões pertinentes ao ser, ao destino e à dor, convido-os a fazermos juntos reflexões sobre a potência da alma, o amor. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de oferecer-lhes e também de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Isto pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si.
Assim nos esclarecem os imortais que nos orientam na questão 115 do Livro dos Espíritos. Isto significa dizer que todos nós, indistintamente, saímos da ignorância para o conhecimento da verdade, com o objetivo, com o propósito de atingirmos a perfeição e nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. Vejamos que é uma determinação divina de amor para com as suas criaturas, que de maneira inexorável conduz a todas as criaturas, saindo desta ignorância inicial, para adquirir o conhecimento da verdade ao longo deste processo evolutivo, desta lei do progresso a qual estamos submetidos, querendo ou não. A ela, o Pai, por amor, coloca-nos diante desta destinação. E é nesta perfeição que nós vamos encontrar a pura e a eterna felicidade. A tão ensejada felicidade que nos dias de hoje temos o vislumbre, a ideia, as revelações que nos trazem os imortais sobre estes mundos felizes, ditosos, e que nos enseja cada vez mais progredir para um dia atingirmos, pelo mérito, pela meritocracia, estes patamares evolutivos. Passando pelas provas que Deus nos impõe para que nós possamos demonstrar esse progresso, é que nós vamos adquirindo o conhecimento da verdade. É nesta aquisição que muitos de nós, alguns, aceitam de forma submissa, ou seja, de forma humilde, porque a humildade ela é obediência. E aqueles que são fidedignos à lei divina, aceitando-as de maneira submissa às provas que nos são colocadas para testar-nos se somos capazes de evoluir um pouco mais, chegam mais depressa estes que são obedientes à meta destinada, atingem a perfeição com mais, dizemos assim, velocidade, com mais rapidez. Outros, no entanto, que suportam estas provas, ao invés de estarem submetidos a elas para que possam progredir, suportam lamentando. E por isto, naturalmente permanecem ainda afastados da perfeição e desta prometida felicidade. Quando inicia a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é na pergunta 614, os imortais vêm nos revelar de que a nossa infelicidade é decorrente do nosso afastamento das leis ou da lei divina, da lei de amor. Então, nós hoje, conhecedores que somos destas revelações, cabe-nos reflexões profundas sobre este aspecto, para que nós não sejamos aqueles rebeldes, renitentes, desobedientes, mas que possamos já desta feita, com o conhecimento revelado e sabedores das responsabilidades que o conhecimento traz a cada um de nós, podermos, a partir de agora, não mais estarmos rebelados, mas, ao contrário, humildemente subordinados, submetidos à lei de amor, à lei divina, a única que nos conduz a esta perfeição. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu-nos como o mais perfeito modelo. E o seu evangelho, a doutrina que ele nos ensinou, é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm se apresentado ou aparecido na Terra, o Espírito Divino
o animava. Assim argumentou Allan Kardec na questão 625 em seu comentário de O Livro dos Espíritos. Ao obter a revelação dos imortais de que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É uma revelação que cabe-nos não só conhecê-la, mas meditar sobre ela, porque a partir de então, Jesus passa a ter uma importância, não mais aquela que fomos condicionados ao longo dos milênios, mas a sua própria importância, que desde há 2000 anos já foi revelada, mas que a nossa ignorância, a nossa rebeldia, apenas ouviu, não processou e passou pelos nossos ouvidos sem esse processamento. Agora, na meditação desta informação, nós temos o dever de, a partir de então, olhar o Cristo de Deus, Jesus, como este ser que esteve entre nós e ainda está, porque já sabemos que é o governador da Terra, mas ele é o guia, é o modelo de amor, para que nós possamos, desta forma, nesta referência segura, podermos prosseguir tendo-o à nossa frente, conforme ele mesmo nos avisou e nos convidou. Vinde a mim, aquele que me segue jamais estará em trevas. E Allan Kardec, quando ele argumenta nesta questão 625, colocando Jesus neste patamar de compreensão, nós precisamos realizar algumas reflexões a respeito. Sendo Jesus o guia e modelo a ser seguido, e o amor, o resumo da sua doutrina, o sentimento por excelência, conforme nos revela o Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e os sentimentos, os instintos elevados à altura do progresso feito, e que, na sua origem, nós, os homens, só temos instintos, depreendemos que ignorância e instinto convivem numa mesma fase da evolução. Podemos dizer, são dois elementos que fazem parte da mesma equação. Ignorância e também o instinto. Mas o Espírito Lázaro vem nos revelar que quanto mais avançado e corrompido, aí merece uma reflexão, avançamos, mas nos corrompemos. Porque rebeldes perante a lei divina não fomos obedientes. E quando isto acontece, todos nós que nos encontramos nesta condição na Terra, como humanidade pertencente a ela, naturalmente como espíritos falidos que somos, estamos nesta condição que o Espírito Lázaro nos traz. E quanto mais avançado e corrompido, o que se conquista são sensações. Então, muitas das vezes dizemos que temos sentimento, mas numa análise mais profunda ainda não os temos. Temos sensações, porque avançamos, mas, na realidade, avançamos de uma forma corrompida. Porque ele vem dizer que somente quando instruído e depurado, ou seja, quando tivermos o coração puro e o conhecimento, é que os sentimentos aparecem. E nós estamos saindo desta condição de sensação para o sentimento. E ele vem nos afirmar de que o ponto delicado do sentimento é o amor. Vejamos bem ainda a dificuldade de termos este sentimento do amor, como Jesus nos falou, porque ainda estamos na fase da sensação. Não somos capazes de perceber na nossa intimidade, nas nossas fibras mais íntimas, este amor puro que Jesus veio nos trazer. Mas estamos a caminho. Estamos desejosos de transformar as sensações em sentimentos, de sair da corrupção para a pureza, a depuração, após sermos instruídos
que este é o grande papel que a revelação espírita vem nos trazer, instruindo-nos a respeito do Evangelho de Jesus, que ela ressuscita, revive, para que nós possamos entender esta mensagem divina que o Cristo nos trouxe, esse código de ética divino, que é o Evangelho de Jesus, para servir de roteiro, de guia a nós, para que possamos construir essa potência em nossas almas, em nossos espíritos, pela vivência das provas, mas desta feita de forma obediente, não mais com rebeldia. Então, meus amigos e minhas amigas, é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que vai condensando cada vez mais e se reunindo em si todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É algo que ainda não possuímos, porque detemos apenas o vislumbre deste futuro que podemos e somos capazes de construir. Mas até lá, teremos que realizar grandes esforços, aplicar a nossa vontade em intensidade, para que possamos, desta forma, conquistar este sentimento que ainda não temos, porque vivemos ainda na condição de sensações. Podemos afirmar, sem nenhum equívoco, que o amor é o caminho único para que o espírito alcance a perfeição. É o caminho conforme Jesus nos disse, mas é o caminho do sentimento, não da sensação. Por isso que nós precisamos ultrapassar esta barreira da sensação para começar, então, a adentrar ao sentimento, que não é de uma forma abrupta, mas, como Deus não violenta as consciências, esse processo se faz de uma maneira tão natural que nós, às vezes, nem percebemos. A divindade é tão boa, é tão bela para com as criaturas, que ela poderia fazer-nos crescer de uma forma abrupta, quando necessário. Isto acontece pela nossa rebeldia. Mas o processo natural é de não violentar a consciência. Faço uma analogia neste momento para que nós possamos entender. Se eu tenho um vasilhame com água, e uma água que não está depurada, e eu desejo fazê-la com que ela se depure, eu tenho duas alternativas. Ou eu derramo abruptamente a água, e aí, naturalmente, jogo água nova no vaso, limpo, e depois coloco a água pura. Ou eu posso fazer isso de uma forma mais lenta, sem violentar. Permanecendo aquela água suja, gradativamente, eu vou botando a água limpa. O vaso vai se enchendo, vai transbordando, e no início do seu transbordamento vem a mistura, que a água não é mais tão suja, mas também não é tão limpa. Já é uma mescla desta sujeira, e que aos poucos ela vai gradativamente se depurando à proporção que a água limpa ela vai sendo colocada, até o instante que já naquele vaso não se encontra nenhuma partícula da água suja, e aí sim, de forma transparente, nós podemos afirmar que ali já se encontra a água depurada, a água pura. Este é o processo divino que Deus se utiliza para com todas as criaturas, sem violentar as consciências. É por isso que Jesus falou sobre o odre velho, com o vinho velho, e que quando nós colocamos o vinho novo, azeda, é necessário, então, que nós possamos fazer essa transformação, colocando gradativamente o vinho novo, para que o vinho velho saia, o vaso se adeque, e a partir de então o vinho permanece com todas as suas qualidades. É assim que nós devemos e podemos afirmar sem equívoco de que o amor é o caminho único para que o espírito alcance a perfeição, o belo, a felicidade e se aproxime de Deus. E que o amor é uma conquista no processo evolutivo de ser de cada um de nós, que saindo da ignorância, vai gradativamente se instruindo e depurando até a conquista do verdadeiro amor, conforme Jesus nos falou e deu o inigualável exemplo, porque ele é o amor. É este amor já conquistado
É este amor, já na sua pureza de sentimento, que veio nos mostrar, mas sem violentar as nossas consciências, apenas pelo seu testemunho, deixar de forma indelével nas nossas mentes e nos nossos corações, para que jamais a humanidade esquecesse deste seu exemplo de amor. E a partir de então tê-lo como guia e modelo, prosseguirmos seguro diante das suas orientações e do código de ética divino, que são as verdades. Por isso que ele nos disse: conhecereis as verdades e elas vos libertará. É a saída da ignorância para o conhecimento desta verdade que nos conduz neste caminho do conhecimento, e à proporção que vamos detendo, a responsabilidade vai aumentando. Porque aí passamos, então, obrigatoriamente a termos coerência, comportamento coerente com o conhecimento detido. Comportamento testemunhado, conhecimento, a aquisição se faz para nós, aí deixamos de ser detentores do conhecimento para sermos aqueles que já possuímos o conhecimento. E quando possuímos, somos capazes de oferecer. Porque ninguém oferece o que detém. Oferecemos o que temos. E o Espírito Emmanuel vem nos esclarecer que nós não estamos numa fase de apenas dar o que temos. Além disso, nós também teremos que dar o que somos. São observações e reflexões que os mensageiros do alto, conforme anunciaram a Kardec, ele colocou isso em Prolegômenos, que os espíritos vieram anunciar que, como ministros de Deus, agentes de sua vontade, vieram instruir e esclarecer os homens. E desde aquela época, abrindo uma nova era para a humanidade. Para que o amor se transforme em potência do espírito, há um longo caminho a percorrer. Mas isto não é desanimador, ao contrário. Isto é incentivador, para que nós possamos, assim, crescer. Este longo caminho a percorrer, ele se inicia quando os instintos são vencidos em proveito dos sentimentos, que devem ser aperfeiçoados à proporção que se vai afastando gradativamente da origem, pela sufocação dos germes da matéria que ainda estão impregnados em nós. E que necessitamos nos afastar, especialmente do egocentrismo, do egoísmo, que foi necessário numa fase evolutiva, mas que nesta fase em que vivemos já não se faz mais útil. O que se faz útil é nos afastarmos do sentimento que ainda trazemos impregnado em nós, com muita intensidade, como sendo a causa de todos os vícios, o egoísmo. Porque quando nós dirimirmos ou estiparmos o egoísmo, tudo mais se transformará. E os instintos são a germinação, os embriões do sentimento, que trazem consigo o progresso, como aquela glande, ela encerra em Ciro Carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco dessa crisálida que está contida em nós, vai emergindo pouco a pouco e também vai se conservando, saindo desta crisálida, escravizado aos instintos. São esclarecimentos que os espíritos nos trazem, e especificamente o espírito Lázaro nos trouxe em 1862, em Paris, quando Kardec coloca nas instruções dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. É desta forma que nós vamos compreendendo que, pouco a pouco, esta crisálida que está em nós e que nos conserva escravizado aos instintos, vai nos possibilitando sair dela neste crescimento em busca da verdade, para podermos nos libertar gradativamente desta origem, deste germe, como faz
a semente que é plantada e que sobre o sufoco da terra, a forja do calor, vem depois brotar para a atmosfera, vivenciando na natureza aquele calor mais brando, a suavidade do vento, mas ao mesmo tempo a oxigenação que vai se transformando no ciclo da fotossíntese, no crescimento daquele grande carvalho que no futuro vem nos trazer a frondosa sombra da árvore bela que está aí a ser contemplada por todos nós. Na mesma mensagem, o Espírito Lázaro, ele continua nos esclarecendo que o Espírito precisa ser cultivado como um campo e que toda riqueza futura, ela depende do trabalho, do labor, ao qual nós, como espíritos imortais, vamos granjeando muito mais do que os bens terrenos. Porque os bens terrenos não são propriedades nossas, são empréstimos para que nós, como usufrutuários, façamos a conquista destes valores que são as nossas propriedades, inteligência, conhecimento e as virtudes que precisamos amealhar para um dia sermos virtuosos, para que possamos chegar a essa elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, esta lei que liga todos os seres, é que buscaremos nela os gozos suavíssimos da alma, que são esses prelúdios da alegria celeste. É assim que o Espírito Lázaro vem nos incentivando para este futuro tão promissor, falando-nos do amor, falando-nos desta crisálida divina que está íncita em cada um de nós. Deus é amor. Toda criatura sabe disso, de maneira tácita ou explícita pelo conhecimento. É o único caminho que está aberto para nós podermos acharmos graça perante Ele. Somente trilhando o caminho do amor é que nós conseguiremos chegar a Deus. Que é amor? Amor em plenitude, o amor inigualável que nenhuma criatura terá. É da prática sincera da lei do amor e da caridade que nós vamos conquistando cada vez mais, nos aproximando dele, nos afastando da materialidade e cada vez mais atingindo patamares mais elevados, brilhando a nossa luz conforme Jesus nos ensinou, brilha a tua luz, e também falou no sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai. O amor está por toda parte, está na natureza, que nos convida ao exercício de nossa inteligência, porque nenhum homem é capaz de fazer uma pintura celeste de um amanhecer. Nenhum homem imita o perfume daquele orvalho no amanhecer, o canto dos pássaros, o lírio nos campos, a beleza que invade este fluido cósmico que nos envolve, traçando a cada instante a beleza, não só nos momentos ensolarados, como também naqueles instantes em que o jardineiro divino possibilita chegar até nós a água que vai vivificar os terrenos estéreis e, ao mesmo tempo, dar vida aos seres que ali estarem em condições de semente. É a natureza, é o amor divino que está a cada um de nós, trazendo-nos o exercício da nossa inteligência diante da contemplação. E o amor divino está em toda a criação. Em toda a criação do Pai, está no micro, está no macro, está no movimento dos astros e no infinito do cosmo, pois a natureza nada mais é do que a expressão do pensamento do seu Criador, o nosso Pai amoroso e bom, porque nada que o homem é capaz de criar uma inteligência suprema, uma causa primária, é a criadora daquilo que nós não podemos sequer fazer parte. E apenas fazer parte dela como um ser que contempla algo que não somos capazes de, às vezes, entender a gênese
ou de entender as razões, as causas, na intimidade das leis que regem, mas somos capazes de, diante da contemplação, deduzir pela inteligência de que há uma causa primária. Há um ser amoroso, um ser bom, que nos traz tudo como para que sejamos mordomos, usufrutuários da beleza que a vida nos oferece. Já imaginamos? Estes todos nós que estamos aqui refletindo sobre este assunto, aquela fruta que cada um de nós temos e gostamos pelo seu paladar e desfrutamos no momento que nos alimentamos. Mas já fizemos a seguinte observação antes de nós degustarmos. Observemos a sua beleza. Contemplemos a sua forma. E depois, partamos ela para observarmos a sua intimidade, a beleza que ela nos traz, na conjunção que os elementos ali que a compõem no micro possibilita na nossa dimensão a visualização. Mas, normalmente, ela já nos traz um valor agregado que, às vezes, ele é sentido antes mesmo de parti-lo, do seu aroma, do seu perfume. E, às vezes, este aroma ele se faz mais intenso quando nós partimos. E aí vamos observar a engenharia, a genética, das inteligências divinas que construíram aquele objeto, ou aquele ser, aquela criatura, que naquele instante está servindo na lei de solidariedade para o nosso alimento. Mas não para por aí, porque no momento que trazemos para degustar o nosso corpo, qualificado para perceber os diversos gostos, os aromas, os nossos sentidos se aguçam e nos dá essa sensação de bem-estar. Quando olhamos isto, perguntamos: o que fizemos para desfrutar desta beleza? Verificamos apenas que usamos a inteligência para pegar uma semente, que nela não tivemos nada em termos de criação, colocarmos apenas nas condições apropriadas e utilizarmos a nossa inteligência para que o adubo se faça, os cuidados necessários, e ela vai brotar de forma natural, seguindo as leis do Pai, que por amor vem depois fazer com que aquela árvore traga os frutos para o nosso alimento. Quantas vezes, ao nos alimentarmos, nós agradecemos ao Pai, ao seu amor, pela bondade de nos dar e sermos seres usufrutuários nesta vida que tanta beleza nos traz e que muitas das vezes, pela nossa ignorância, a desprezamos. Mas nós, que já conhecemos ser o amor, o caminho para a felicidade, já não podemos ter os mesmos pensamentos daquele que ignora a lei, conforme Jesus nos trouxe e a doutrina espírita hoje nos esclarece, para que nós possamos, desta forma, valorizar aquilo que é empréstimo do Pai. E nós, como usufrutuários, mordomos da vida, podermos valorar tudo que o Pai coloca para que nós possamos, desta forma, crescer nessa direção do amor para a perfeição, transformando em potência da nossa alma o verdadeiro amor, já como sentimento, não mais como sensação, o que normalmente estamos nesta fase transitória, saindo da sensação para o sentimento. É o amor que orna a natureza, é o amor que orna a natureza de suas ricas belezas, é ele que se enfeita e fixa a morada onde lhe deparam flores, perfumes, gostos e a possibilidade de refletir sobre Deus, nosso Pai, amoroso e bom. É ainda o amor, queridas amigas e queridos amigos que nos assistem, que dá a nós, os homens, a calma do mar, o silêncio dos ventos, o sono, a dor, e cobre a multidão dos pecados.
conforme anunciou o apóstolo, para que nós possamos compreender este sentimento que ainda é mais exterior do que interior em cada um de nós. Porque vivemos a sensação, não temos o sentimento que fala nas nossas fibras mais íntimas e que aos poucos vamos gradativamente conquistando esta condição de sensibilidade para que este sentimento do amor nos toque, conforme Jesus nos anunciou. Se tivermos amor, estamos a caminho de possuir tudo que de melhor há na terra, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que nos odeiam e perseguem poderão arrebatar de nós. Foi assim que Jesus venceu a tudo que ele encontrou naquela conjuntura inóspita, a mensagem que ele ia trazer pela ignorância, pela incompreensão, daí ter aquele destino do Gólgota, porque assim levaram à crucificação, porque eram ignorantes. E é por isso que ele, naquele momento, roga ao Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque o seu amor é sentimento, e o amor de todos nós ainda era um avanço na corrupção. Pela ignorância nossa, poucos foram aqueles que já nasceram compromissados com Cristo, por serem espíritos que já tinham evoluído a um ponto de que as sensações já não faziam mais parte de si, mas sim já brotavam os sentimentos, e foram estes aqueles aos quais ele escolheu para poder fazer com que o seu apostolado trouxesse a continuidade da sua mensagem, que até os dias de hoje, registrada nos evangelhos, nós estamos debruçados sobre elas para poder entender, compreender essa mensagem divina que Jesus nos trouxe. Então, se tivermos amor, estamos a caminho de possuir tudo que de melhor há na terra e que nada irá nos arrebatar. Se tivermos amor, estaremos colocando o nosso tesouro lá onde nem a verme, os vermes, nem os ferrugens não podem atacar. E veremos desta forma apagada a nossa alma tudo que seja capaz de obscurecer a nossa pureza. Porque a cada momento que avançamos na conquista do amor, a nossa luz começa a ficar mais intensa, porque ela está em nós, não apagada, mas ela está como aquela chama muito tênue, que aguarda que nós possamos, através do amor, fazer com que ela comece a emergir, a brilhar, conforme Jesus nos convidou. Brilhe a tua luz. Para que ela brilhe, é necessário que o sentimento passe a ser propriedade nossa. Sentiremos diminuir a cada dia o peso da matéria e dela ir nos afastando em direção ao seio do Senhor. Quando o amor, ele passa a ter esta compreensão e a vivência. São esclarecimentos que espíritos nobres, e alguns deles, que apenas se dizem espíritos protetores, veio nos trazer desde 1860, a década de 60, nas diversas cidades de Paris, especificamente, um espírito protetor em Bordeaux, que está exarado no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, que suas páginas contêm na dimensão espiritual um brilho, uma luminosidade ainda não percebido por nós, mas só percebido no momento que nós adentramos ao seu estudo, para poder dali colher estas informações que nos faz sair da sensação da corrupção para o sentimento depurado, para a instrução, e a partir da instrução, a responsabilidade que nos leva à meditação, trazer ao sentimento e à sua prática. É ali que nós encontramos as orientações verdadeiras para o comportamento da nossa elevação moral. E é neste mesmo livro
que o Espírito de Verdade veio registrar em Paris no ano de 1861, no capítulo 6, o Consolador Prometido. O Evangelho de Jesus vem nos orientar, e ali nós vamos encontrar o Espírito de Verdade afirmando: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui, naturalmente referindo-se ao codificador, a Allan Kardec. E nos convida, dizendo-nos: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. Olha as observações do Espírito de Verdade. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. Olha que convite, que beleza, que responsabilidade temos de ser o artífice de nós mesmos. Depende apenas de nós. É a meritocracia. Por isso que o universo tem dois princípios que o Pai colocou: o da determinação divina, que é do Pai, a lei inexorável do progresso, que todas as criaturas estão submetidas, e a outra, a livre determinação individual, que dá a cada criatura a liberdade, o livre-arbítrio, de fazer com que essa argila seja moldada na lei do amor, para que, saindo desta ignorância, cheguemos até o Pai, nesta felicidade sublime, que já temos conhecimento e já somos conhecedores porque tivemos o maior exemplo deste testemunho que foi Jesus há 2000 anos. O amor, assim, é de essência divina. E todos nós temos, no fundo do nosso coração, a centelha dessa essência. O Pai, ao nos criar, assim fez, não para buscarmos no exterior, mas para acendermos em nós essa centelha que aí está. O homem, por mais vil e criminoso que seja, tem um voto a um ente ou alguma coisa, um objeto qualquer, um voto de vida ardente, de afeição, à prova de tudo quando tendesse a diminuí-la. Não há um ser na Terra, por mais vil que seja, que não tenha esta centelha direcionada a um ente querido, a alguém ou a qualquer coisa. É um sentimento que está ali aguardando o florescer pela vontade de cada um de nós, no sentido de sair desta questão da ignorância, da corrupção, para que nós possamos, assim, chegar na depuração pela instrução e ao sentimento. É o germen que se desenvolve e vai crescendo com a moralidade e também com a inteligência. Este atributo que é nosso. E embora sendo comprimido pelo egoísmo, que ainda cada um de nós mantemos, e devemos extirpá-lo mais cedo ou mais tarde, se desejarmos fazer por boa vontade, por empreendermos esforços para domar esta inclinação má, que é a causa de todos os vícios, trabalhemos o egoísmo. Porque no momento que nós trabalhamos o egoísmo, os vícios decorrentes, eles passam a ser dirimidos e extirpados. Quando isto acontece, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais virtuosos, porque são gerados as afeições sinceras e também duráveis, que nos ajudam a transpor o caminho árido da existência humana que nós estamos vivenciando. Quanta beleza está aí à disposição nossa, para que nós possamos adentrar no conhecimento e na meditação desse código de ética divina, que é o Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita vem ressuscitar, resgatar, reviver, para nos transformar, renovar e regenerar, para que este amor se faça cada vez mais no exterior,
pelas demonstrações daquilo que somos capazes de fazer quando já somos detentores do conhecimento e, ao mesmo tempo, do sentimento. O Espírito Fenelon também vem nos esclarecer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que para praticarmos a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, cheguemos passo a passo, gradativamente, a amar a todos nossos irmãos indistintamente. Observemos que ainda amamos os que estão bem próximos de nós. E mesmo assim, não amamos a todos os próximos, porque amamos ainda aos poucos semelhantes que estão em nós, mas o ensinamento é amar o próximo. E amar o próximo é amar a todas as criaturas. Amar o próximo é amar a todas as criaturas que se encontram nos diversos reinos. No reino mineral, devemos amar, mas não no sentido de posse, para que não tenhamos o amor pelas coisas que são perecíveis, o ouro, a riqueza, mas amar respeitando aquele ser que ali se encontra ainda no estado de agregação, como princípio inteligente neste processo de crescimento, de ignorância e da simplicidade, para chegar ao conhecimento de ser e de si, a partir de então ter as responsabilidades pelos seus atos, e partindo da ignorância, crescer neste patamar, saindo ainda dessa condição para o conhecimento da verdade. E o Espírito Fenelon vem nos falar a respeito de que esse é um passo gradativo, que cada um de nós devemos amar indistintamente. Se hoje amamos ao semelhante, este amor ele tem que se expandir para a sociedade, para um dia olharmos a Terra e verificarmos que todos os seus habitantes são irmãos e humanidade, que convivem conosco. E no dia em que a humanidade olhar os habitantes da Terra como estarmos na mesma casa, como irmãos em humanidade, certamente a nossa visão transcenderá a Terra para olharmos outras humanidades que se encontram em outros habitats do Pai, para que nós possamos, como solidariedade, ajudar neste processo de crescimento que o Pai coloca toda a criatura para sair da ignorância à perfeição. A tarefa é longa, é difícil, mas ela cumprir-se-á. Deus o quer. E a lei de amor, ela constitui o primeiro e o mais importante preceito do Espiritismo, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que ele se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo coletivo, podemos dizer assim, o de família, o de casta, o de nacionalidade. Por isso que Jesus nos convidou: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E qual o limite desse amor com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco, informa-nos os espíritos, é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E a Terra, ela está destinada a realizar esse progresso. E um dia haverá seus habitantes, em virtude da transformação social que empreenderá e que passaremos a praticar ali sublime do amor, no reflexo, como reflexo da divindade. Estamos numa fase de transição, saindo das provas e expiações para a regeneração. O mundo regenerado é um mundo de transição. É um mundo de transição entre provas e expiações para mundos felizes. É uma pausa para que nós possamos ter um descanso, aonde o bem vai predominando sobre o mal, até na outra transição para mundos felizes. Olha que beleza a perfeição, o progresso. E certamente este caminho de sair das sensações para o sentimento depende de cada um de nós, como construtores desta argila que necessita ser construída, que é o nosso próprio destino. Os efeitos da lei de amor
são naturalmente o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos também se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática e do preceito que Jesus deixou como sendo a lei áurea. Não façais ao outro aquilo que quiserdes que o outro não vos faça. Porque aí está todo bem ao alcance de nós fazermos. É desta forma que Jesus veio nos orientar no código divino do seu Evangelho, para que nós possamos crescer nestes momentos em que a Terra passa por esta condição transitória, a fim de que nós possamos, desta forma, no nosso crescimento, sair desta condição de sensação para sentimento. E também fala-nos o Evangelho, em síntese, a lição do Cristo, quando ele fala que devemos amar os nossos semelhantes e amar ao nosso próximo. Ele está nos convidando a desejar ao outro o que queremos para nós. A síntese do seu ensinamento de amor é amar os inimigos. Porque amar o amigo não tem mérito, porque este sentimento ou esta sensação já se faz. Ela precisa apenas ser intensificada. Mas aquele que se diz o nosso inimigo, já que não temos inimigo e nem desejamos tê-lo, é o nosso dever fazer o grande esforço de amá-lo, para que nós possamos, desta forma, ter em toda a humanidade irmãos, para que nós possamos crescer sem nenhuma mácula, porque não temos inimigos. Se alguém quer ser o nosso inimigo, é um problema do outro. E amar os inimigos é não ter a eles afeição que não está na natureza. Jesus, quando assim fez, demonstrou de que é um processo natural a afinidade e a afeição, porque abraçar um amigo não é a mesma sensação de abraçar um inimigo. Mas ele deseja que nós tenhamos para com os inimigos que se dizem não sentimento de vingança, que nós possamos perdoar-lhes, não ter pensamento oculto, nem nenhuma condição que lhe cause mal. É ter o júbilo de ver a sua própria alegria e compartilhar com ele. É de, no momento oportuno, estar com os braços abertos para acolhê-lo como irmão. E no momento de que desejar o perdão por parte deles, porque da nossa já está perdoado, nós podermos fazer desta maneira. O Cristo, missionário do amor, que devemos considerar como modelo, ele é amor até dar o sangue e a vida por amor. Para nós, é penoso o sacrifício de amarmos os que nos ultrajam, os que nos perseguem, mas é um sacrifício que vale a pena, que nos tornará superiores a ele. Não podemos esquecer que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia dele. O amor é o devotamento, e o devotamento é o esquecimento, mesmo que em favor dos desgraçados. Porque o amor é a virtude por excelência. E é esta virtude que em toda a sua vida Jesus veio nos trazer. O divino Messias nos ensinou na sua doutrina santa e sublime, que está aí para ser seguida pela humanidade. Quando o Evangelho de Jesus for restabelecido na sua pureza primitiva, quando todos os povos da terra, as nações se submeterem à ética divina do seu Evangelho, a terra se tornará feliz, fazendo que reine a concórdia, reine a paz, o amor nos corações dos homens. Até lá, potencializemos com testemunhos no bem, transformando os vícios decorrentes da nossa ignorância, do egoísmo, em virtudes latentes que estão aguardando torná-las vivas como forças vivas dos nossos feitos. O nosso grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor que nós possamos desenvolver como instrumento. Sair da ignorância para o conhecimento da verdade.
É por isso que, à proporção que vamos nos aperfeiçoando, o amor vai se tornando uma potência da alma, cada vez mais intensa. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado os ensinos aos discípulos sobre a regra da caridade, convidou-os a serem perfeitos, como perfeito é Deus nosso Pai. Desta forma, queridas amigas e amigos, neste tempo que nos é destinado, para que o amor cada vez mais se transforme na potência de nossa alma, é necessário que sejamos reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que ensinamos e também praticamos conforme Jesus falou e fez, pelo número de aflitos que levamos em consolo, pelo nosso amor ao próximo, pela nossa abnegação, pelo nosso desinteresse pessoal, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus neste triunfo da criatura que é conduzida pela lei de amor. E, finalmente, amar a Deus acima de todas as coisas é o que devemos praticar, porque o amor a Deus resume todos os deveres da criatura, porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, que é o amor em sinergia, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas, e fora dela não haverá salvação. Somente assim transformaremos o amor em nossa sublime potência, para que um dia possamos ser não só detentores, mas como possuidores desta potência da alma, porque aí já temos os sentimentos desenvolvidos pelo caminho que progredimos ao longo da submissão a esta determinação divina que é a lei do progresso. Que Jesus nos abençoe, que o seu amor paire sobre nós, tocando as fibras mais íntimas, para que esta potência do amor possa cada vez mais crescer em cada um de nós, pelo que falamos, pelo que conhecemos, mas, sobretudo, pela prática, pela vivência que cada um de nós somos capazes de realizar. Muita paz. O que dizer, Meire? Não, estou aqui sem palavras. E me deixar sem palavras é difícil, viu, Godinho? Mas você conseguiu, viu? Que emoção! Nossa gratidão, Godinho, em nome de toda a equipe, por essas reflexões tão lúcidas que você compartilha conosco nessa manhã, nos convidando ao exercício do amor. Que maravilha! Muito grata, muito gratos estamos. O chat está cheio de mensagens lindas aqui, Godinho. Você realmente trouxe mensagens... Tocou os corações, né, Meire? Nossa Senhora, nossa, gratidão profunda.